Capítulo 1 da Carta de Paulo aos Efésios. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus, da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bênçãos espirituais em Cristo. Versículo 3. Agradeçamos ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais no mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para pertencermos a Ele, sendo unidos com Cristo, a fim de sermos somente dele e estarmos sem culpa diante dele. Isso, vamos falar disso, né? Paulo começa afirmando que esta vida não é resultado desta vida, mas que tudo que você pratica nessa vida é resultado, já vem programado antes do próprio mundo existir. E programado por Deus, não de programado por acaso, por sorte. É isso que nós está querendo que vocês compreendam. Viver a vida material não é o que vocês pensam, viver a vida, mas é simplesmente de realizar alguma coisa que já está programada. A vida é criada antes do nascimento, com todos os seus detalhes, com toda os seus envolvimentos, criada pelo Espírito, artificada por Deus, então criada por Deus, criada de acordo com a vontade de Deus. E quando se chega na carne, o que você vai fazer é passar pelas situações que você já criou antes do nascimento. É isso que Paulo está nos dizendo neste pedacinho. E por isso ele diz que eu estou unido com Cristo e não tenho do que me envergonhar do que faço. Nesse detalhe nós chamamos de culpabilidade. Vocês carregam culpas durante a vida. Mas culpa do quê? Culpa de quê? Você não pode ser culpado de nada, porque tudo já estava pré-escrito. Que culpa você tem de fazer o que foi acordado com Deus? Nenhuma. A única culpa, se houver, nos atos que você pratica, é a intenção com a qual você faz o ato, e não o ato. É você viver a vida buscando na vivência dos pré-escritos ser feliz individualmente, querer que a vida seja aquilo que você sonha e deseja. Então, se há alguma culpa, a culpa é essa, e você só sairá dessa culpa não se culpando, mas acabando com todos os seus desejos, eliminando a ação do desejo. É isso que Paulo nos ensinou
neste iniciozinho do livro. Você veio para carne com destino petachado, e por isso não há por que se sentir culpado de praticar atos. Deus já havia resolvido, ou melhor, por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos faria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Isso, pela morte do Cristo, nós é perdoado. Mas não a morte do Cristo, mas a nossa morte como Cristo a cada segundo. Nossos pecados são perdoados através da vida, a encarnação de Jesus Cristo. É preciso que nós vivamos uma encarnação daquele jeito para alcançar a elevação, acabando com o pecado. Ficou claro isso? Então, não adianta nós buscar outro caminho. Não adianta nós querer, como se fala, intelectualizar, buscar outras compreensões sobre elevação espiritual. O único caminho que leva a Deus é a vida Jesus Cristo. Quem não pratica a vida Jesus Cristo não chega a Deus. Esse é o ensinamento. Então é preciso parar de querer imaginar outras formas. Eu vou ficar o dia inteiro trancado na igreja rezando e com isso eu vou virar santo. Não vai. Porque se esse fosse o caminho, Jesus Cristo faria esse caminho. Mas como Jesus Cristo não fez esse caminho, esse não é o caminho para Deus. É preciso viver na sociedade, expor-se às suas situações karmáticas com amor para poder alcançar o reino do céu. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, com toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Plano secreto. Qual é o plano secreto de Deus, pequenininho? A salvação é o amor. Isso. Mas eu quero saber qual é o plano secreto de Deus que Ele revelou através de Jesus Cristo. Isso, plano secreto, não é o que Paulo diz? Que ele tinha programado tudo isso com um objetivo. Ele sabia, ele tinha conhecimento disso, mas ninguém tinha. E através de Jesus Cristo ele revelou isso para nós. Isso, revelou o quê? Que o amor. Revelou o quê? O que Deus revelou através de Jesus Cristo para você? Não. O plano secreto de Deus revelado através de Jesus Cristo é a vida material como instrumento da vida espiritual. É você compreender que a vida material é um plano que Deus bolou para lhe auxiliar
no caminho da evolução espiritual. Este é o plano secreto de Deus, que Ele revelou através de Jesus Cristo. A vida não é para ser gozada no sentido individual, mas a vida é para você vivenciar a sua crucificação diária com fé, amor, esperança, igualdade, felicidade. Esse é o plano secreto de Deus. Foi o que Ele, como é que fala? Arrumou. Foi o que Ele arranjou. Foi o que Ele planejou para a elevação de cada filho. Isso é o plano secreto de Deus. Mas isso precisa entrar dentro de vocês com uma verdade que até hoje nunca entrou. Essa vida que vocês vivem é morte. É morte porque vocês não vivenciam a vida como plano secreto de Deus, mas acreditam que a vida é uma realidade, quando ela não é. Ela é toda uma ilusão criada para que você possa, ao abrir mão das suas intencionalidades, ganhar o reino do céu. Sabe, para você conseguir ter resultado nessa vida, qualquer resultado positivo, você tem que compreender isso. E precisa deixar de viver a vida carnal pela própria vida carnal. Parar de trabalhar para ganhar dinheiro. Parar de casar para ter mulher. Parar de querer dirigir para cegar. É não viver a vida material pela vida material, mas viver a vida material como circunstâncias de um plano divino para a sua elevação espiritual. Isso muda todo o sentido da vida. A partir daí, a sua vida começa a ter um novo sentido. Você não vai mais trabalhar para trabalhar, mas você vai trabalhar para alcançar a evolução espiritual. Você não vai mais casar para ter mulher, mas você vai casar para vivenciar a cama. É isso que Paulo está nos ensinando. Isso que nós precisamos compreender, porque sem essa compreensão, nós vivemos essa vida de uma forma ignorante. Ou seja, ignorando o sentido real da vida, ignorando a realidade da vida. Porque nós vivemos a vida em sentido figurado. Eu acho que eu estou indo, eu acho que eu estou fazendo, isso tudo não é verdade. Esse ensinamento do Paulo é muito forte. Mas arrependei-vos, o reino do céu está próximo. A hora chegou. Não dá mais para brincar de evolução espiritual. Não dá mais para ir para a igreja aos domingos e dizer que está fazendo alguma coisa. A verdade está batendo na cara de vocês. E vocês estão se negando a abrir mão dessa visão inverídica sobre os acontecimentos da vida. Se não mudar a forma de viver, nós não conseguimos alcançar a evolução espiritual. Esse plano é o de unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que há no céu e na terra. Pois tudo é feito de acordo com o plano e a decisão de Deus.
Ele nos escolheu para sermos o seu próprio povo, unidos com Cristo, de acordo com a sua vontade e com o que ele havia decidido desde o princípio. Portanto, nós que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a grandeza de Deus. Assim aconteceu com vocês também. Não louvemos a grandeza do Cristo, louvemos a grandeza do Deus. Assim aconteceu com vocês também. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que anuncia a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que tinha prometido. Isso. Lê de novo, minha filha, porque este pedaço é muito importante. Assim aconteceu com vocês também. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que anuncia a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que tinha prometido. Isso. O Espírito Santo é a evolução, né? Você receber a consciência espiritual. Deus vai lhe dar a consciência espiritual. Mas ele vai lhe dar essa consciência espiritual quando você acreditar em Jesus Cristo. O que é acreditar em Jesus Cristo? O que é acreditar em Jesus Cristo, filha? Viver como ele viveu. Não. Isso é uma grande distância. É acreditar que existe uma vida fora da carne. É acreditar que essa vida é um simples preparatório para a próxima vida. É acreditar que ninguém vem ao mundo para se satisfazer, mas para servir a Deus e ao próximo. É isso que é acreditar em Jesus Cristo. Que adianta você bater nos peitos, usar a cruz, dizer que acredita em Jesus Cristo, se você não vive essa vida como ele ensinou? Que adianta você carregar santinho na carteira ou fazer orações imensas se você não promove a sua reforma íntima? É hipocrisia. Não adianta, enquanto você não quer em Jesus Cristo, ou seja, enquanto você não fizer o que ele ensinou, viver como ele viveu, a ter os mesmos valores da consciência crística, você não está fazendo nada. Você não poderá ser marcado por Deus com a consciência espiritual. Não conseguirá ver-se como espírito na carne, mas continuará agindo como ser humano. O Espírito Santo, ou melhor, o Espírito é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo e de que Deus dará completa liberdade aos que são seus. Portanto, a existência do Espírito, a existência da vida depois da carne, a existência de uma outra compreensão do mundo, essa é a garantia de que existe tudo que está programado para o próximo mundo. Jesus Cristo e todos os mestres, como se fala, não as belezas do outro mundo, cada um numa sua linguagem. Mas você teria o direito de duvidar dessa outra vida, dessa outra existência. Mas Paulo nos diz, a convicção de que existe um espírito, ou seja, algo mais do que essa carne, é a certeza de que existe uma outra vida além dessa vida carnal. E que aquilo que é prometido para outra vida é verdadeiro.
Então veja, vocês vivem loucos para ir para o paraíso, mas não mexem 1 centímetro na vida de vocês, não muda 1 milímetro da sua forma de viver para conquistar isso. Querem ganhar o paraíso gratuitamente, sem fazer nada, sem abrir mão de nada. Impossível. O que vocês querem, na verdade, é como se fala, filha, aquele que invade a terra dos outros. Invasou? Vocês querem dominar o paraíso, invadir o paraíso como agressores, ao invés de merecer ir para o paraíso. É esse o ensinamento que Paulo está trazendo. Portanto, louvemos a sua grandeza. Oração de Paulo pelos cristãos de Éfeso. Versículo 15 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor de vocês por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus. Eu sempre me lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os fará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim o conheçam como devem. Peço que Ele abra suas mentes para que vejam a luz e conheçam a esperança para a qual os chamou. Um dos assuntos muito conversados na Bíblia é a sabedoria. No livro do Sábio de Salomão, ele é todinho baseado na sabedoria. E Paulo volta a falar que pede a Deus que nós nos tornemos sábios. É preciso compreender bem essa palavra, porque para vocês, sabedoria é completamente diferente de tudo aquilo que Paulo e Salomão falaram. Para vocês, sabedoria é sinônimo de cultura. O sábio é aquele que tem muito conhecimento. Mas, no entanto, já lhe foi dito que a palavra morta sem ação não vale nada. Então, de nada adianta a sua cultura, o seu conhecimento, porque isso não lhe traz sabedoria. A sabedoria será alcançada quando a cultura for colocada em prática. Sabedoria é cultura na prática e não simplesmente amealhar culturas. E Paulo diz que essa cultura que leva à sabedoria deve ser uma cultura de luz e não uma cultura material. A cultura de luz é a vivência, a sabedoria de luz é a vivência da vida com consciência espiritual. E nós já estudamos e sabemos que a consciência espiritual não tem conceitos. Ou seja, a consciência espiritual não é formada por cultura. Pelo contrário, a consciência espiritual é formada pela espessa declaração de nada saber. Então, o sábio de verdade, o sábio que vivencia a vida na luz, é aquele que declara especialmente nada saber sobre as coisas da vida.
Ele não tem opinião sobre nada, ele não acha nada de nada, ele não imagina resultados para o que está acontecendo. Ele vive o momento presente, o momento de agora, fixado neste momento, sem vínculos com o passado ou futuro. Este é fundamental, porque nós queremos ser sábio, mas na verdade nós não queremos ser sábio, nós queremos ser culto. Porque se eu for culto, eu vou ganhar fama, eu vou ganhar elogio, porque eu vou saber explicar para o próximo o que ele não sabe. Então eu sou superior a ele. Mas o sábio de verdade nada sabe explicar. Por isso, ele é mais sábio do que o culto. E também para que saibam como são ricas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos. Esse poder é o mesmo que Deus mostrou com força extraordinária quando ressuscitou Cristo e o colocou ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele está acima de todas as autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Isso, dessa só eu de sabecá-lo, que Paulo também já disse isso, que isto reina sobre tudo, menos sobre Deus. Então, se nós precisamos compreender que o Cristo reina sobre todas as coisas deste mundo, do planeta, não do universo. É porque até hoje não se sabe que tem vida fora da Terra, né? Se imagina no tempo do Paulo, né? Então se ninguém sabia. Aí diz que Cristo reina em todo o universo. Mas não, Cristo reina no mundo, no planeta Terra. Agora, reina subordinado a Deus. E não reina por livre e espontânea vontade. E isso significa muito claro para nós que se Cristo está acima de todas as autoridades, ele está acima dos padres, ele está acima dos bispos, ele está acima dos médios, ele está acima do governador, ele está acima do presidente. Tudo que existe é governado por Cristo. Tudo que existe neste planeta é governado por Cristo. E o Cristo faz as coisas acontecerem. Volto a repetir, não por livre e espontânea vontade, mas seguindo o direcionamento que Deus lhe dá. Cristo faz as coisas acontecerem. Deus fez que Cristo dominasse todas as coisas e deu o próprio Cristo à Igreja, como único Senhor de tudo. Pois a Igreja é o corpo de Cristo. É nela que Cristo está completamente presente. Isso. Ele que completa todas as coisas em todos os lugares. Vamos traduzir a palavra igreja por palavra elisião. Agora, não vamos falar em nenhuma elisião, porque uma elisião pachequistã, ela teria que seguir integralmente o ensinamento do Cristo. Isso já foi alvo de conversa aqui nesse tudo. Não adianta você como se fala, você dizer que existe a ressurreição e afirmar que não há vida espiritual. Não adianta você dizer para ensinar que você deve rezar para pedir bem-estar físico, se o Cristo disse que não deve. Não adianta você querer se meter na política, se quando o Cristo disse que ela para servir aos governadores. Então aí está a diferença.
A Eliseu é com Cristo, através de Cristo com Deus. Mas para se ter uma ligação com Deus através de Cristo, é preciso se pegar na autenticidade os ensinamentos deixados pelo Mestre. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não se pode ter uma igreja de Cristo aonde você queira servir o ser humano. Não dá certo. Da morte para a vida. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa da sua desobediência a Deus e por causa dos seus pecados. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho do mundo, obedecendo àquele que governa os poderes espirituais no espaço, o espírito que agora domina os que desobedecem a Deus. Isso. Há muito tempo atrás nós já ensinou que vida e morte são coisas completamente diferentes daquilo que vocês acreditam que são. A morte, espiritualmente falando, não é o desencarne, não é fim, não é de transformação. Está morto espiritualmente falando aquele que vive em desobediência a Deus. Mas o que é uma desobediência a Deus? É a vivência da realidade com outro objetivo que não o amor de Deus, a justiça em ação, o amor em ação. Quem coloca valores no momento atual desobedece a Deus, porque não está colocando o valor que Deus deu. Vou dar um exemplo. Um carro bate com o outro. Alguém vai dizer que houve uma batida de carros. Mas quem vê isso está desobediente a Deus, porque Deus não vai fazer carros baterem. O que Deus vai promover é uma ilusão que etate uma ação karmática. Então a realidade do aquele acontecimento é o amor de Deus em ação, fazendo uma ação karmática. Quem vê dois carros batendo vai dar outro valor às coisas. Vai querer que o outro pague o seu prejuízo. Quando o prejuízo não é material, mas espiritual, porque ele morreu, desobedeceu a Deus, não viveu o seu karma com felicidade. É isso que Paulo está nos ensinando. E aí isso é morte. Agora, quem se abstém de colocar valores nas situações da vida, como Krishna ensinou, aquele que não coloca intencionalidade nas coisas, esse obedece a Deus e esse está vivo. Ah, bateram no seu carro? Não, ninguém bateu no meu carro. Mas não está amachado? Não. Olha aqui. Não, mas ninguém bateu. Isso foi Deus que fez. É uma prova para mim. É para saber se eu vou sofrer que nem um idiota porque bateram no meu carro, ou se eu vou manter a minha paz e a minha tranquilidade e assim cumprir aquilo que Deus espera de mim. Este está vivo. Agora, quem vai buscar quem pague seus prejuízos, esse está morto. Pai Joaquim, eu quero que o senhor me explique aqui uma frase que eu não entendi. Vou ler de novo. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho do mundo, obedecendo àquele que governa os poderes espirituais no espaço, o espírito que agora domina os que desobedecem a Deus. Ele está falando de quem aqui? Quem é esse espírito que domina aos que desobedecem a Deus?
o ego. Na verdade não é um espírito, mas como eu já disse, o Paulo não tinha conhecimento sobre determinados, vamos dizer assim, palavras. Então o ego para ele era um espírito diferente do espírito universal, o espírito de Deus, o espírito de santo e o espírito não santo, o espírito humano, o ego. Então, quando você segue o ego, que é o inimigo de Deus, que é aquele que busca sempre o individualismo, você não alcança Deus. Para mim aqui, Pai Joaquim, tinha a conotação do tal do anjo decaído, do demônio. Isso, o ego é o diabo. É o espírito quando desce, quando sai do mundo espiritual e vem para a terra. Porque na verdade, filha, o ego não existe como coisa. O ego, na verdade, é uma programação que você faz para a sua vida carnal. Então não se trata de uma coisa. Nós trata ele como uma coisa, mas na verdade ele não é uma coisa. Ele é uma programação mental. Isso seria o ego, que é feito antes da encarnação. De fato, todos nós éramos como eles, vivendo de acordo com a nossa natureza humana. E fazíamos o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Isso, não é isso que eu acabei de dizer? Assim como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Só lembrando que Deus não castiga, Deus ama. Nós é que por não compreender esse amor, ele imagina que é castigo. Na verdade é o amor de Deus, a ação karmática é amor. Você precisa passar por aquela outra coisa para que você continue na sua busca espiritual. Então não é pena. Você vai ter que pagar. Você não tem que pagar nada. Você foi castigado por ter feito aquilo. Não foi castigado. Você recebeu uma nova chance de elevação. São coisas diferentes. Versículo 4 do capítulo 2. Ele, porém, é muito rico em misericórdia, e o seu amor é muito grande. Por isso, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. É pela graça de Deus que vocês são salvos. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus e nos fez reinar com Cristo no mundo espiritual. Isso! Vamos entender isso. Leia de novo só esse finalzinho, minha filha. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus. Mas Paulo está vivo! Que ressurreição é essa que Paulo diz que Deus fez com ele? Realmente, ele fala, Deus nos ressuscitou. Isso, mas Paulo está vivo. Como é que Paulo pode ter ressuscitado se ele está vivo? E não só ele, mas todos aqueles que mudaram de vida. Ressuscitar é nascer para a vida? Ressuscitar é viver a vida com a consciência espiritual. Viver a existência do espírito como espírito e não como ser humanizado. Então é aquilo que nós já disse. Você não vai esperar morrer para entrar nessa consciência espiritual. A morte não garante lá essa entrada na consciência espiritual. O que garante lá é o que ele fala antes. Quando você se liga com Cristo e vivencia a sua vida ligado a Cristo. Isso pode lhe garantir salvação.
Isso é a salvação. É o renascimento que Jesus Cristo fala. Em verdade vos digo, é preciso nascer de novo, nascer do Espírito e da água. Então quando você comer, você renasce na própria vida. E não renasce depois da morte. O que isso quer dizer? Que você tem que mudar aqui a forma de viver. Não vai adiantar você sair da carne e ir para as cidades espirituais, indo para o paraíso, indo para o inferno, indo aonde for. Não resolve sua vida. Isso. O que pode resolver, na verdade, a sua vida no sentido espiritual é renascer durante a vida, é alcançar a ressurreição na carne. E todos aqueles que se unem a Cristo, unem-se a Deus através de Cristo, alcançam a ressurreição, porque essa é a mensagem. Se você viver se você viver como eu vivi, você alcançará o que eu alcancei, a ressurreição. Deus fez isso para mostrar às pessoas que vão viver no futuro as muitas riquezas da sua graça, por meio do amor que Ele revelou em Cristo Jesus. Isso, essas muitas riquezas da sua graça nos faz repensar que nós espera para receber a riqueza de Deus depois da morte. Mas a riqueza de Deus, a felicidade, é deste mundo. Você pode ser feliz neste mundo. Basta você decidir ser feliz. E quando decidir ser feliz, você nunca mais sofrer. Agora, você quer que o mundo mude para isso acontecer. Isso não vai acontecer. É preciso que você se mude para o mundo. Ou seja, que você coloque felicidade nas coisas e não espere que a coisa lhe traga felicidade. Tem um preto velho, filha, que uma vez disse para vocês: para ser feliz é preciso ser feliz. Só isso. Se você não for feliz, jamais você será feliz. Pois é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. A elevação espiritual não é conquistada pelo homem, mas ela é recebida como graça de Deus. Merecimento. Mas Joaquim, esse merecimento não é uma conquista? Fia, você conquista o merecimento, não a coisa. Conquista o merecimento? Isso. Você conquista merecer e receber. Você não conquista a coisa. Você não conquista a elevação espiritual. Você conquista o merecimento de receber a elevação espiritual. São duas coisas diferentes. Não consigo entender isso direito. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês mesmos. E por isso ninguém deve se orgulhar. Porque foi Deus quem nos fez. E sendo unidos com Cristo Jesus, nos criou para fazermos o bem que Ele já havia preparado para nós. Isso. Então, quando eu me uno com Cristo Jesus, eu zelo o merecimento. E por eu merecer, Deus me dá o estado de espírito de paz, tranquilidade, felicidade. Eu recebo a elevação, ou seja, eu recebo o meu estado de espírito de acordo com aquilo que eu faço antes. Então, se eu nunca colocar felicidade nas coisas, Deus não poderá me dar felicidade.
Eu não conheço essa felicidade para poder colocar, para poder simplesmente gozá-la. É preciso que eu coloque felicidade nas coisas.